Prepare-se para mergulhar em uma história que foi excluída das Bíblias que você conhece, e talvez por razões que vão além do que você imagina. E se eu te dissesse que existe um evangelho antigo, lido por importantes líderes da igreja primitiva, que apresenta detalhes íntimos e milagrosos sobre o nascimento de Jesus, a virgindade de Maria e até mesmo os avós do Messias, e ainda assim, esse texto foi deixado de fora das Escrituras? Escrito em 8 línguas, venerado no Oriente e citado por teólogos influentes, o Evangelho do Irmão de Jesus é tão poderoso que influenciou até o Islã. Por que então ele foi apagado da Bíblia? O que há nesse Evangelho que incomodou tanto a tradição? E se o que aprendemos não for toda a verdade? Joaquim era um homem extremamente rico e piedoso, e essa combinação fazia dele uma figura respeitada entre os judeus de seu tempo. Frequentador assíduo do Templo de Jerusalém, fazia generosas ofertas tanto por si quanto pelo povo. No entanto, mesmo com tanto zelo, Joaquim carregava um fardo, não tinha filhos. Esse detalhe, num contexto judaico da época, era considerado uma vergonha pública. E foi exatamente isso que um outro homem o fez lembrar certa vez no templo, quando o questionou por ainda não ter gerado descendência em Israel. A humilhação pública o levou a uma decisão extrema: abandonar tudo e se isolar no deserto em jejum e oração. Ao mesmo tempo, sua esposa Ana, igualmente estéril, sofria com desprezo e solidão. O texto relata que ela chorava só de ver um ninho de pássaros, pois até os animais geravam filhos, enquanto ela permanecia infértil. A situação de Ana se agravava com a ausência de Joaquim, que já estava desaparecido havia 40 dias. O medo de se tornar viúva se somava à dor da esterilidade. A tradição judaica daquela época via a fertilidade como uma bênção direta de Deus, e a falta de filhos era muitas vezes entendida como sinal de reprovação divina. Foi nesse cenário de desespero e súplica que uma intervenção celestial mudou tudo. O Evangelho de Tiago descreve que tanto Joaquim quanto Ana foram visitados por anjos, em momentos distintos, que anunciaram uma notícia extraordinária. Eles teriam uma filha, e essa filha seria conhecida e reverenciada em todo o mundo. A resposta divina aos dois aconteceu simultaneamente, e assim Ana engravidou, trazendo ao mundo uma menina que ela chamou de Maria, a futura mãe do Salvador. Maria não foi criada como qualquer outra criança. Ainda muito pequena, seus pais construíram um pequeno santuário dentro de casa para mantê-la afastada do mundo, em pureza. Quando completou 3 anos, foi levada ao Templo de Jerusalém, onde passou a ser criada dentro dos muros sagrados, alimentada, segundo o texto, diretamente pelas mãos de um anjo. Esse detalhe é impressionante e não aparece nos evangelhos canônicos. A ideia era mostrar uma santidade precoce, uma espécie de consagração total desde o berço. A infância de Maria no templo é marcada por graça divina. O texto diz que a presença de Deus a acompanhava constantemente, sinalizando sua vocação especial. Porém, havia um limite para sua permanência ali. Quando completou 12 anos, os sacerdotes se viram diante de um dilema: o início iminente de sua menstruação. Segundo a Torá, a menstruação tornava uma mulher ritualmente impura, o que a desqualificava de permanecer num local sagrado como o templo. Era necessário decidir seu futuro. Foi então que o sumo sacerdote consultou a Deus no Santo dos Santos. A resposta foi clara e divina: convocar os viúvos da comunidade para trazerem seus bastões. Um sinal indicaria quem deveria desposar Maria. Quando o último bastão, pertencente a um viúvo chamado José, foi entregue, a ponta dele floresceu e uma pomba surgiu, pousando sobre a cabeça de José. Assim se confirmou diante dos sacerdotes que ele seria o marido escolhido por Deus para Maria. José relutou, por já ser idoso e pai de outros filhos, mas a ameaça de desobedecer à vontade divina o fez aceitar o chamado com temor.
E é nesse ponto que a narrativa se intensifica, preparando o cenário para a próxima grande revelação. O anúncio do nascimento de Jesus e todos os mistérios que envolveram essa concepção milagrosa. Se esse tipo de conteúdo te inspira e te ensina algo novo, já aproveita para se inscrever no canal e escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre interessante saber até onde essa mensagem está chegando. Agora, vamos voltar para o vídeo. Aos 3 anos de idade, Maria foi entregue por seus pais ao Templo de Jerusalém como uma oferenda viva. Era comum que crianças fossem dedicadas ao serviço do Senhor, mas o caso de Maria foi tratado com uma solenidade incomum. Ela não era apenas mais uma menina, era uma criança alimentada por um anjo, segundo a tradição do Evangelho de Tiago, e isso a separava das demais desde o início. Criada no ambiente mais sagrado do judaísmo, Maria cresceu entre orações, incensos, cânticos e a presença constante dos sacerdotes. Durante toda a sua infância, Maria permaneceu em pureza. Sua presença no templo era tida como sinal da promessa divina. Mas quando completou 12 anos, algo inevitável estava para acontecer: a primeira menstruação. E isso representava um sério problema ritual. Pela lei de Moisés, a impureza menstrual não poderia coexistir com o espaço sagrado do templo. Era urgente tomar uma decisão sobre seu destino. Os sacerdotes, sem saber o que fazer, decidiram consultar diretamente a vontade de Deus. O sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, o local mais sagrado do templo, para buscar uma resposta. Lá, ele recebeu uma instrução divina: convocar todos os viúvos do povo e pedir que cada um trouxesse seu bastão. Deus daria um sinal sobre quem deveria receber Maria por esposa. Todos obedeceram. Os bastões foram recolhidos e apresentados diante do Senhor. Um a um, os homens recuperavam seus bastões, sem sinal algum. Mas o último bastão, o de José, floresceu e uma pomba saiu de sua extremidade, pousando sobre ele. O sinal era claro. José, porém, não ficou alegre com a escolha. Ele já era um homem velho, pai de filhos, e temia virar motivo de zombaria por desposar uma jovem como Maria. Chegou a tentar recusar a missão, mas foi imediatamente advertido. Se ele desobedecesse à escolha de Deus, teria o mesmo destino de Datã, Abirão e Coré, homens do Antigo Testamento que foram tragados pela terra por se oporem à autoridade divina. Com temor, José aceitou Maria como sua esposa, mas fez um voto de não tocá-la. Enquanto José seguia trabalhando como carpinteiro, ausente por longos períodos, Maria permaneceu em sua casa. E foi nesse tempo de ausência que algo extraordinário aconteceu. Um anjo apareceu a Maria e anunciou que ela era a escolhida de Deus e que conceberia por meio do Espírito Santo. Ela seria a mãe do Salvador, do Filho do Altíssimo. Segundo o texto, Maria tinha 16 anos quando concebeu. Sua gravidez, inicialmente, foi mantida em segredo, pois ela temia pela sua reputação e também pela de José. José retornou após meses de trabalho e encontrou Maria grávida. A dor dele é descrita de maneira intensa. Ele se desespera, rasga suas vestes, bate no rosto e lamenta profundamente. Primeiro se culpa por não ter vigiado Maria. Depois a acusa de manchar o nome de ambos. Mesmo assim, decide não expô-la publicamente. Planeja abandoná-la em segredo, mas antes que isso aconteça, um anjo lhe aparece em sonho e revela que o que está no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. José se enche de temor e obedece ao chamado de Deus. A decisão de José de aceitar Maria e proteger o mistério da encarnação não passou despercebida pela comunidade. Logo, começaram a surgir suspeitas. Por que Maria não saía mais de casa? Por que José andava abatido? Um sacerdote curioso descobriu a gravidez e levou o caso ao tribunal. Maria e José foram então submetidos a um antigo ritual de purificação, a Água da Refutação. Era uma cerimônia baseada em Número 5, que testava a fidelidade conjugal.
Se fossem culpados, os efeitos físicos seriam evidentes. Mas os dois saíram ilesos. O milagre se confirmava. Maria era inocente e José também. Esse episódio selou a aceitação pública de ambos, mas uma nova jornada já se aproximava, com um decreto do Império Romano que mudaria o curso da história e levaria Maria às portas de uma gruta sagrada. Com o decreto do imperador romano convocando o recenseamento da população, José precisou deixar sua casa e viajar até Belém, sua cidade de origem. Essa viagem se tornava ainda mais desafiadora porque Maria já se encontrava nos últimos dias de gravidez. Mesmo assim, ela o acompanhou. O texto descreve que os filhos de José, fruto de seu casamento anterior, também foram juntos. Era uma caravana familiar modesta, enfrentando estradas poeirentas e noites frias. O Evangelho não omite as dificuldades dessa jornada, e é justamente no meio dela que o inesperado acontece. Maria entra em trabalho de parto. Percebendo que o nascimento era iminente, José rapidamente encontra uma gruta nas redondezas e acomoda Maria ali. A cena da natividade em uma gruta, e não num estábulo, vem desse texto apócrifo e influenciou profundamente a arte e a iconografia cristã. Maria permanece na gruta, enquanto José sai em busca de uma parteira para ajudá-la. É nesse momento que o Evangelho muda de tom. Pela primeira vez, a narrativa passa a ser contada na primeira pessoa, diretamente da voz de José. Ele relata uma experiência mística, quase sobrenatural. José diz que no caminho para buscar a parteira, o tempo parou. Ele olha para o céu e vê as aves suspensas no ar. Imóveis. Os trabalhadores pararam seus movimentos. Os animais não bebiam água. Os pastores congelaram com os cajados levantados. O mundo inteiro parecia ter sido suspenso no tempo. E foi nesse instante que José compreendeu. O menino havia nascido. O universo reagia ao nascimento do Salvador de forma que os sentidos humanos jamais poderiam explicar. Quando José finalmente encontra uma parteira, ele a leva de volta à gruta. Ao se aproximarem, veem uma nuvem luminosa cobrindo a entrada. À medida que se aproximam mais, a nuvem se dissipa e uma luz intensa se manifesta, tão forte que ninguém conseguia manter os olhos abertos. Quando a luz desaparece, Maria aparece com o recém-nascido em seus braços. Nenhuma dor, nenhum sangue, nenhum sofrimento. O parto aconteceu de forma milagrosa, preservando totalmente a virgindade de Maria. Conforme reforçado pelo autor do Evangelho, a parteira, maravilhada, sai correndo para contar a outras pessoas o que viu. Uma mulher chamada Salomé ouve o relato e reage com ceticismo. Ela afirma que não acreditaria nesse nascimento virginal sem antes verificar pessoalmente. A cena que se segue é uma das mais controversas e impressionantes do texto. Salomé vai até a gruta e realiza um exame físico em Maria. Ao constatar que a jovem realmente permaneceu virgem após o parto, ela é dominada pelo arrependimento e pela incredulidade. Imediatamente, sua mão começa a queimar e se separar do corpo. Desesperada, Salomé clama a Deus por cura. Um anjo aparece e orienta que ela toque o menino Jesus com a mão ferida. Ao obedecer, é instantaneamente curada. Com a mão restaurada, Salomé se prostra diante da criança e o reconhece como rei de Israel. Essa cena, por mais chocante que pareça, tem uma função clara dentro do texto: reafirmar a pureza absoluta de Maria antes, durante e após o nascimento de Jesus, eliminando qualquer possibilidade de dúvida. Com o parto consumado, a família parte novamente em direção a Belém. A jornada, no entanto, estava longe de terminar. Um novo perigo surgia no horizonte. O rei Herodes acabara de saber, por meio de magos vindos do Oriente, que um novo rei havia nascido em sua terra. O trono estava ameaçado, e a resposta de Herodes seria sangrenta, como os próximos acontecimentos deixariam claro. Após o nascimento do menino,
A notícia de que um novo rei havia surgido chegou até o palácio de Herodes. Os magos do Oriente, estudiosos dos astros e sinais celestes, procuraram o rei da Judéia para saber onde poderiam encontrar o recém-nascido rei dos judeus. Herodes, alarmado, fingiu interesse e pediu que, ao encontrarem a criança, voltassem para informá-lo. Mas sua intenção era bem outra: eliminar qualquer ameaça ao seu trono. Ao perceber que os magos não retornaram, Herodes ordenou a matança de todas as crianças de 2 anos ou menos em Belém e nas regiões próximas. Foi nesse contexto que a família de Jesus precisou agir rapidamente. Maria, ao saber da ordem de Herodes, envolveu o menino em panos e o escondeu numa manjedoura. José, guiado por presságios e visões, tratou de proteger a esposa e o filho. Mas não foi apenas Jesus que estava em perigo. Isabel, prima de Maria, havia dado à luz recentemente a João Batista. Também, temendo pela vida de seu filho, Isabel procurou abrigo. Segundo o Evangelho de Tiago, ela percorreu montes e vales, mas não encontrava refúgio. Chegando ao pé de uma montanha, Isabel clamou a Deus em desespero. A resposta veio de forma sobrenatural. A montanha se abriu diante dela, como se tivesse vida própria, e a recebeu com o menino. Era um esconderijo divino. Além disso, um anjo foi enviado para guardar a entrada da fenda, protegendo mãe e filho até que o perigo passasse. Essa imagem de uma montanha viva que se torna abrigo não aparece em nenhum evangelho canônico, mas expressa de forma simbólica o cuidado sobrenatural de Deus com os seus escolhidos. Enquanto isso, em Jerusalém, Herodes buscava vingança por não ter encontrado João. Ele acreditava que o menino ainda estava escondido. E então voltou sua ira contra Zacarias, pai de João e sacerdote do templo. Segundo o texto, Zacarias recusou-se a revelar onde estava seu filho. Como consequência, Herodes ordenou sua morte ali mesmo, no átrio do templo. Foi um assassinato sagrado, um atentado contra o espaço mais santo do judaísmo. E o sangue de Zacarias não desapareceu. O Evangelho relata que o sangue derramado se transformou em pedra, um sinal divino que clamava por justiça. Durante 3 dias, os sacerdotes e o povo choraram a morte de Zacarias. Nenhuma limpeza era suficiente para remover a mancha do templo, até que uma voz celestial anunciou que o sangue não deveria ser removido até que surgisse o seu vingador. Essa narrativa ecoa o relato de Gênesis, onde o sangue de Abel clamava da terra. Aqui, o sangue de Zacarias clamava do altar. Um novo sacerdote foi sorteado para ocupar seu lugar, mas a lembrança de sua fidelidade e morte permaneceu viva na memória do povo. Enquanto tudo isso se desenrolava, José, Maria e o menino Jesus seguiam viagem discretamente. Apesar da tensão crescente, o texto não relata diretamente a fuga para o Egito, como fazem os evangelhos de Mateus, mas foca nos eventos extraordinários que marcaram esse período. Era como se o mundo espiritual estivesse em ebulição, com o céu e a terra se movendo para proteger o Messias recém-nascido. Cada passo da Sagrada Família era guiado, ocultado e assegurado por sinais sobrenaturais, preparando o caminho para o futuro ministério de Jesus. Esse tempo de fuga, silêncio e milagres se encerrava, mas novas questões surgiriam no horizonte, especialmente sobre a origem desse evangelho tão peculiar, que registrava fatos esquecidos e lutas desconhecidas. Embora o evangelho afirme ter sido escrito por Tiago, o irmão de Jesus, os estudiosos são unânimes em afirmar que essa autoria é pseudônima. Ou seja, o nome de Tiago foi usado para dar autoridade ao texto, mas o verdadeiro autor era outro. A primeira menção histórica inequívoca a esse evangelho aparece apenas no século III, nas obras de Orígenes de Alexandria. Além disso, o manuscrito mais antigo que preserva o texto é do século III ou IV, o chamado
Papiro Bodmer V. Isso coloca sua redação bem depois da época dos apóstolos. A análise do conteúdo confirma essa data posterior. O autor demonstra familiaridade com os evangelhos de Mateus e Lucas e até com algumas ideias presentes no de João. Isso sugere que ele escreveu com base em tradições e textos já estabelecidos, e não por meio de testemunho ocular. Além disso, há evidentes imprecisões geográficas e culturais na narrativa, o que também indica que o autor não era nativo da região da Judéia. O tom e os detalhes mostram que ele provavelmente era um cristão de origem grega ou oriental. A pseudonímia, o uso de nomes apostólicos por autores posteriores, era comum na literatura cristã primitiva. Textos como o Evangelho de Tomé, o de Filipe e o Apocalipse de Pedro também seguiram esse modelo. O objetivo era simples: garantir que as palavras tivessem peso e autoridade entre as comunidades cristãs. No caso do Evangelho de Tiago, atribuir sua autoria ao próprio irmão de Jesus dava a ele um selo de legitimidade impossível de ignorar. Afinal, quem estaria mais próximo da história de Maria, senão Tiago, que teria convivido com ela? Mesmo sem autoria apostólica real, o texto se espalhou rapidamente. Ele foi traduzido para ao menos 8 idiomas da antiguidade, incluindo grego, latim, siríaco, copta e armênio. Isso mostra a popularidade e influência que alcançou nas primeiras comunidades cristãs. Sua ênfase na virgindade de Maria, nos milagres do nascimento de Jesus e nos detalhes da vida familiar de Cristo preenchia uma lacuna que os evangelhos canônicos deixavam aberta: o mistério dos primeiros anos da Sagrada Família. A escolha de Tiago como autor fictício também carrega um significado estratégico. Entre os primeiros líderes da Igreja de Jerusalém, Tiago gozava de enorme respeito, tanto entre judeus quanto entre cristãos. Ele era visto como justo, sábio e profundamente ligado às raízes judaicas da fé cristã. Atribuir-lhe esse evangelho era uma forma de honrar sua figura e garantir que o texto fosse levado a sério, especialmente entre os que valorizavam o contexto judaico da fé. Contudo, mesmo com toda essa influência, o Evangelho de Tiago nunca foi aceito nas listas oficiais de textos canônicos. As primeiras coleções de evangelhos, que incluíam apenas Mateus, Marcos, Lucas e João, já circulavam desde os séculos II. Quando os debates sobre o cânon se intensificaram nos séculos III e IV, o Evangelho de Tiago já era considerado uma obra secundária, útil talvez para edificação pessoal ou para enriquecer a tradição oral, mas não inspirada de forma igual aos 4 evangelhos aceitos. Esse cenário nos leva naturalmente à próxima grande questão. Se não era canônico, por que então ele foi tão influente e, mais ainda, por que dedicou tamanha atenção à pureza e virgindade de Maria? No centro do Evangelho de Tiago está uma ideia poderosa e polêmica: a virgindade perpétua de Maria. O texto não apenas afirma que Maria concebeu Jesus sendo virgem, mas insiste que ela continuou virgem mesmo após o parto. Isso é algo que nenhum dos evangelhos canônicos se propõe a dizer com tanta ênfase. E mais, para comprovar esse ponto, o Evangelho narra uma das cenas mais controversas da literatura cristã antiga: o exame físico feito por Salomé após o parto, para confirmar a integridade corporal de Maria. É um episódio forte, gráfico e deliberado. Esse foco extraordinário na virgindade não é gratuito. O texto parece responder diretamente a rumores e calúnias que circulavam nos primeiros séculos contra o cristianismo. Autores como Celso, um filósofo grego do século II, zombavam da fé cristã, dizendo que Jesus era filho de uma camponesa adúltera que tivera um caso com um soldado romano chamado Pantera. Essas acusações, repetidas por críticos judeus e pagãos, lançavam dúvidas sobre a legitimidade de Jesus e manchavam a honra de Maria.
O Evangelho de Tiago rebate essas acusações de forma enfática. Joaquim, pai de Maria, não é pobre, mas riquíssimo. Maria não tece por necessidade, mas por devoção. E ainda por cima, tece para o templo. E, mais importante, ela não apenas concebe de forma miraculosa, como dá à luz sem deixar de ser virgem. O autor não quer apenas defender Maria. Ele quer consagrá-la como um templo vivo, intocado, puro e separado de tudo que fosse considerado impuro, segundo a tradição judaica. Essa doutrina da virgindade perpétua, que se tornaria um dogma nas igrejas católica e ortodoxa, tem sua raiz mais antiga justamente nesse texto apócrifo. É ele quem primeiro formula a ideia de que os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria, mas sim de José, fruto de um casamento anterior. Isso preservava Maria de qualquer ligação com filhos carnais, reforçando sua pureza. A tradição católica, mais tarde, ainda daria um passo além, afirmando que até José permaneceu virgem, e reinterpretando os irmãos como primos, com base no significado amplo da palavra adelphos, em grego. Essa ênfase na pureza absoluta refletia o ideal ascético crescente entre os cristãos dos séculos III e IV. A virgindade era vista como superior ao casamento. Muitos líderes e monges adotavam o celibato como forma de santidade. Assim, fazer de Maria o maior símbolo dessa virtude se tornou teologicamente vantajoso. Mas nem todos concordaram. No Ocidente, especialmente após o tempo de São Jerônimo, o Evangelho de Tiago passou a ser criticado. Era considerado fantasioso, exagerado e por vezes até indecente, especialmente por causa da cena de Salomé. Apesar disso, seu conteúdo nunca deixou de circular. Ele foi copiado, adaptado, ampliado, especialmente no Evangelho do Pseudo-Mateus, que popularizou ainda mais suas histórias. Mas nunca entrou nas listas oficiais de livros inspirados, nem mesmo nas igrejas orientais, que não viam problemas teológicos em seu conteúdo. O fato é que o Evangelho de Tiago chegou tarde demais à disputa canônica, já em um tempo em que os 4 evangelhos estavam consolidados como padrão, e sua autoria duvidosa contribuiu para sua exclusão. Ainda assim, sua influência é visível. A imagem da Gruta da Natividade, os nomes dos avós de Jesus, Joaquim e Ana, a ideia da Imaculada Conceição e até elementos presentes no Alcorão sobre Maria. Tudo isso tem raízes nesse evangelho esquecido. Ele não faz parte da Bíblia, mas moldou profundamente o imaginário cristão, as doutrinas marianas e a arte sacra ocidental. Uma obra marginal, mas essencial. Um texto escondido, mas que nunca deixou de falar. E com isso, o ciclo se fecha. Mas como toda boa história bíblica, o fim de uma narrativa é sempre o prenúncio de outra. Agora, cabe a nós olhar adiante com novas perguntas e descobertas. O que você vai fazer com esse conhecimento agora? Saber que existiu um evangelho que influenciou profundamente a fé cristã, moldou doutrinas inteiras e até inspirou o Islã, mas que mesmo assim foi deixado de fora da Bíblia, deveria despertar em você uma santa inquietação. Que outras histórias foram silenciadas? Que outras vozes da fé foram ignoradas ao longo dos séculos? A verdade é que a história da fé cristã é muito mais ampla, complexa e fascinante do que muitos imaginam. O Evangelho de Tiago, com todos os seus detalhes extraordinários, não apenas nos revela mais sobre Maria, José e o nascimento de Jesus. Ele nos obriga a encarar a história do cristianismo com olhos mais atentos e uma mente mais aberta. Agora eu te pergunto, o que você achou mais surpreendente em tudo isso? A montanha que se abriu para proteger João? A mão de Salomé sendo curada ao tocar o menino Jesus? Ou o mundo inteiro parando no exato momento do nascimento? Qual dessas partes mexeu mais com sua visão da história sagrada? Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga também, você acha que o Evangelho de Tiago deveria estar na Bíblia? Sim ou não? E por quê?
Se esse vídeo te fez pensar diferente, inscreva-se no canal agora. Ative as notificações para continuar recebendo conteúdos assim, profundos, desafiadores e cheios de história viva da fé cristã. E se você quer apoiar esse projeto e ter acesso a conteúdos exclusivos, bastidores das pesquisas e sugestões de pauta, torne-se membro do canal. Isso vai me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que quase ninguém mostra.